Oi, oi, oi! Vamos lá para essa breve explicação sobre o pretérito plusquamperfeito. Primeira coisa importante para a gente saber é que o pretérito plusquamperfeito é equivalente ao pretérito mais que perfeito do português. E qual é a função do pretérito plusquamperfeito em espanhol? Ele servirá para expressar ações ocorridas antes de outras ações já concluídas. Pode parecer confuso, mas isso daqui nada mais é do que o passado do passado. Certo? É o passado de uma ação que já é passada. Vamos observar isso na prática com algumas frases. Olha só. Na página 16, nós temos o exemplo de abertura do tema que diz o seguinte: Quando Guadalupe llegó al supermercado, los empleados ya lo habían cerrado. Eu tenho algumas informações importantes aqui. Eu tenho Guadalupe, que é um sujeito. Certo? Nessa primeira estrutura, quando Guadalupe chegou ao supermercado, estrutura número 1, los empleados já lo habían cerrado. Estrutura número 2. Los empleados é o meu segundo sujeito. Observem que eu tenho duas ações. Guadalupe chegou ao supermercado. Os empregados já o haviam fechado. Então, se você observar, uma ação aconteceu antes da outra ação. Como que isso daqui fica na prática? Digamos que Guadalupe chegou no supermercado por volta das 21 horas da noite. Mas esse supermercado ele fecha às 20 horas. Eu estou no meu momento de agora, tá? Digamos que hoje estamos falando às 10 horas da noite. Hoje é terça-feira, 10 horas da noite. Aí eu estou dizendo assim, olha, quando o Guadalupe chegou ao supermercado, certo? Os empregados já lo haviam cerrado. Então, há duas ações do passado. Aqui é o meu presente, é o momento da minha fala. E há duas ações do passado. Esse daqui é o passado desse. Esse daqui é o pretérito plusquamperfeito. PCP. Pretérito plusquamperfeito. Certo? É o passado desse passado, em relação ao momento da minha fala. Certo? Então eu posso observar isso em diversos exemplos. Eu posso dizer o seguinte: quando Mireia foi ao cole, sua madre já se havia despertado. Quando Mireia foi ao colégio, a sua mãe já havia acordado. Ou seja, a mãe acordou antes dela ir ao colégio. Uma ação do passado antes de outro passado. Vamos ver como se forma? Pronto. Vamos agora para a formação do pretérito plusquamperfeito. O pretérito plusquamperfeito ele é formado por dois verbos. Um verbo auxiliar, VA, e um verbo principal. Esse verbo principal ele deverá estar no modo particípio, certo? Particípio passado. Professor, o que é particípio? Particípio é aquele tipo de modo que, para você conjugar, tá? A gente não vai entrar especificamente no tema, mas para você conjugar, basta você trocar a terminação infinitiva do verbo por ado ou ido. Exemplo, vou colocar aqui em cima, ó. Amar. Eu retiro o AR e ele é um verbo terminado em AR, troco por ado. Amar no particípio, amado. Outro exemplo, cantar. Terminado em AR. Eu retiro o AR e troco por ado. Cantar, cantado. Eu posso fazer a mesma coisa com verbos de segunda e terceira conjugação. Tá? Lembrando, primeira, segunda e terceira conjugação. Verbos de segunda e terceira, basta trocar por ido. Por exemplo, dormir, eu retiro o IR e troco por ido. Então, dormido. Comer, eu retiro o ER e troco por ido. Então, comido. Tá? Amar, amado, cantar, cantado, dormir, dormido, comer, comido. Ok? Esta é a forma particípio para o verbo principal. Porém, ele tem um verbo auxiliar, que é o verbo que deve ser conjugado de acordo com o sujeito. Então, se na frase eu quiser expressar o passado do passado, tendo ele sido praticado por eu, primeira pessoa, yo, então ficará yo había
Eu havia amado. Se eu precisar expressar essa ação para tu, eu digo tu havias cantado. Se eu precisar expressar essa ação para ele, ou ainda ella, terceira pessoa, eu digo, ele havia dormido muito temprano quando cheguei. Ella havia comido toda a comida antes de que terminara. Mas eu preciso então expressar essa ação para nós, equivalente a nós outros, primeira pessoa do plural, ou nós outras. Nós outros ou nós outras havíamos. Vosotros ou vosotras, segunda pessoa, habíais. E ellos, ellas ou ustedes haviam. Então sempre a formação do particípio vai ser o verbo haber conjugado de acordo com o sujeito, mais o verbo principal no particípio. Vamos agora ver alguns exemplos. Vamos lá. Eu tenho agora dois exemplos aqui, tá? São dois exemplos que estão no livro, ainda lá na página 16. Certo? A frase número 1 me diz o seguinte: quando os niños chegaram, el autobús já, verbo principal, partir. Como que eu faço para conjugar essa frase aqui? Vou lembrar de achar o sujeito. Olha só. Los niños llegaram. Esse é o sujeito para esse verbo. Os meninos chegaram. E o próximo sujeito é esse aqui, ó. El autobús. Certo? O ônibus. O ônibus é a mesma coisa que ele. Então, ele, lembrando daquela regrinha lá, ele, terceira pessoa do singular, havia. Partir, vou transformar ele agora na forma do particípio, partido. Então, quando os niños chegaram, el autobús já havia partido. Quando os meninos chegaram, o ônibus já havia partido. Certo? Então, uma ação antes da outra ação. Os meninos chegaram, era 10 horas, mas o ônibus saía da estação às 9h50. Então, o passado do passado. Vamos para outro exemplo agora. El hombre já dormir quando sus hijos salieron. Observem que aqui eu já joguei o verbo para o final, tá? Sujeitos. El hombre. El hombre é a mesma coisa que ele. Terceira pessoa do singular. Sus hijos. Sus hijos é a mesma coisa que ellos. Terceira pessoa do plural. Ok? Terceira pessoa, ele é terceira pessoa do singular e ellos, terceira pessoa do plural. Bom, o que eu tenho que fazer? Conjugar este sujeito para o verbo haber. Então, el hombre, no verbo haber, se é a terceira pessoa, ele havia. Aí vou pegar agora o verbo dormir e transformar no particípio. O que eu preciso? Vamos recordar? Ó, dormir. Retiro o IR e acrescento o IDO. Tá? Então, havia dormido. El hombre já havia dormido quando sus hijos salieron. Certo? Então, o homem dormiu, depois os filhos saíram. É o passado do passado. Tá certo? A atividade de vocês consiste em encontrar frases como essa e transformar os verbos entre parênteses na sua forma de pretérito plusquamperfeito. Tá bom? Qualquer dúvida, procura.